Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Estaria a medicina sendo usada como uma forma de controle social? Eu vou buscar responder a essa pergunta neste vídeo, mas antes eu já gostaria de pedir para que vocês curtissem, comentassem, se inscrevessem no canal, enfim, fizessem todas as coisas necessárias para que este vídeo ganhasse uma maior relevância. Pois bem, vocês devem se lembrar do que aconteceu com a gordura trans em meados dos anos 2000, acho que foi ali por volta de 2006, não sei se 2005, 2007, mas por volta do ano de 2006, com relação à gordura trans, né, que era um ingrediente utilizado em diversos alimentos industrializados, margarina, biscoitos, enfim, e da noite para o dia ela praticamente sumiu, né, porque houve uma exposição aí na mídia de alguns estudos que mostravam que o consumo de gordura trans poderia levar, num longo prazo, a um aumento das doenças cardiovasculares, né? E pelo fato de que ela sumiu, né, mais ou menos da noite para o dia, eu acho até que tem havido uma espécie de complô aí com os produtores de alimentos, né, e os cientistas, que uma coisa parecida aconteceu no início da década de 90. Os que têm de 30 anos para cima devem se lembrar, né, de que as pastas de dente naquela época, os tubos, eram feitos de alumínio. E aí descobriu-se que o alumínio acabava entrando em uma reação química com o flúor e outros componentes da pasta de dente e faziam com que ela perdesse a sua função, ou seja, não tinha mais uma utilidade, né, de matar bactérias ou o que quer que fosse. E aí também houve uma substituição bastante rápida, né? E o que aconteceu nesse caso da pasta de dente foi que, de fato, os cientistas, ali, os pesquisadores que descobriram essas reações químicas, entraram em contato com os fabricantes e deram ali um ultimato, né? Digamos, vocês têm até a data tal para trocar esses tubos e depois disso a gente vai colocar essa informação na mídia. Porque se eles fizessem antes, né, haveria certamente uma grande crise na indústria, eles teriam uma queda no número de vendas e isso faria com que elas entrassem em crise e acabaria tornando mais difícil com que elas voltassem à ativa, né? Então, eu imagino que no caso da gordura trans tenha tido uma coisa muito parecida, porque foi mais ou menos da noite para o dia também. Então, quando houve o anúncio nos programas de televisão, digamos, no dia 15 de julho, aí no dia 16 já tinha produtos nas prateleiras dos supermercados 0% de gordura trans. Tá, poxa, eles mudaram a fórmula assim, foi da noite para o dia, literalmente. Eu creio que houve uma espécie de complô. Pois bem, o que acontece no caso da gordura trans? No caso da pasta de dente, certamente é algo legítimo, né? Realmente ela tinha que ser trocada. Mas no caso da gordura trans, nós vemos algo muito mais insidioso. Insidioso por quê? Porque você, como consumidor, não teve nem sequer a opção de continuar consumindo gordura trans. Ou seja, você podia saber que aquilo ali fazia mal para a saúde, mas você ia continuar comendo porque o biscoito era mais macio, a margarina, o sorvete era mais gostoso, enfim. Só que eles tiraram essa opção completamente, né, por conta da transformação aí que houve nos ingredientes, nas fórmulas de praticamente todos os produtos, os alimentos industrializados, né, perdão. E nós podemos traçar um paralelo, né, com coisas assim, comidas que não são saudáveis e que nós continuamos comendo, principalmente os alimentos gordurosos, né, um bacon. E aí eu pergunto, será que seria possível, ou melhor dizendo, será que seria bom que o governo proibisse, né, o cidadão de comer alimentos gordurosos, de comer alimentos que não são saudáveis, porque isso daí seria para o maior benefício dele, né? Então, parece sem dúvida algo muito, muito bobo, né? Mas é um questionamento que nós devemos fazer. Inclusive, tem um filme, que esse filme eu acho fantástico. Não é um filme bobinho, um filme que foi
criado para ser como que um desses sucessos, né, dos cinemas, mas ele traz algumas reflexões muito ácidas sobre essa cultura do politicamente correto. É um filme da década de 90, O Demolidor, com Sylvester Stallone e Sandra Bullock. E Wesley Snipes é o vilão. E foi o primeiro filme assim de Sandra Bullock que foi um grande sucesso, foi o que catapultou a carreira dela. E, resumindo assim a história desse filme, trata-se de um policial que foi acusado de homicídio culposo de uns reféns desse vilão, né, reféns de um sequestro, e por conta disso ele foi condenado a uma prisão de criogenia. Então é uma ficção científica, né, uma distopia, e aí o cara é congelado, só que uns 70 anos depois do congelamento resolvem descongelá-lo porque o bandido original, né, esse Wesley Snipes, ele estava à solta, fazendo ali, tocando terror na cidade, né, espalhando caos pela cidade. E aí, como os policiais daquela época, né, do futuro, eles não estavam acostumados com os bandidos de antigamente, digamos assim, aí eles decidiram descongelar esse herói, né, o Sylvester Stallone, e ele foi lá para tentar parar esse bandido. Só que aí você vê que a sociedade nessa época ela já era dominada por uma ditadura totalitária do politicamente correto. Então tinha várias coisas assim que você precisava pedir permissão ao governo para engravidar. As pessoas normalmente não faziam sexo porque era considerado anti-higiênico. Tinha um monte de coisa doida assim, né, que acontecia. E uma delas era realmente relacionada aos alimentos, porque você não podia comer nenhum tipo de comida gordurosa, ou mesmo um hambúrguer, uma coisa assim, uma carne vermelha que tivesse mais gordura, uma coisa assim, porque todos aqueles alimentos tinham sido banidos dos restaurantes, dos supermercados, porque faziam mal para os cidadãos. Então você só conseguia encontrar esse tipo de coisa no mercado negro, né? É um filme assim bem divertido. Eu recomendo aí a qualquer um que esteja interessado, né, a assistir. Pois bem, então se nós passarmos dessa questão da gordura trans, que é uma tentativa de controle social por meio da alimentação, e formos considerar os aspectos envolvendo o confinamento, nós encontramos uma relação muito forte e um indício aí que poderíamos usar para dizer que sim, a medicina vem sendo usada como uma ferramenta de controle social. Então, com relação ao confinamento, é importante dizer que não há evidências científicas que suportem, né, que deem apoio a essa ideia de que é preciso você isolar toda a população, incluindo as pessoas que não estão doentes, para evitar a proliferação, a disseminação da doença. Eu nem sei, na verdade, se é possível haver experimentos que de fato comprovem a eficácia do confinamento. Eu vou explicar por quê. Perdoem-me aqui a minha ignorância, né, se esse não for o caso, ou seja, se for possível averiguar a eficácia do confinamento por meio de experimentos científicos, mas eu não sei se é. Por quê? Porque existe o problema do placebo. Então veja bem, quando você tem um medicamento que vai ser testado em humanos, sei lá, para qualquer coisa, digamos que é para o Covid, né? Aí o que é que vão fazer? Vão pegar dois grupos de pessoas infectadas com a doença, grupos mais ou menos iguais, né, de tamanho, então digamos 50 de cada lado, e um dos grupos vai receber a medicação, de fato, e o outro grupo vai ter um comprimido ali que é, sei lá, uma coisinha de açúcar, né, que estão dizendo que é o tal do medicamento. Para quê? Para medir o efeito placebo, ou seja, algumas das pessoas que tomam um medicamento, mesmo que esse medicamento não tenha eficácia alguma, elas ainda assim apresentam alguma melhora no seu quadro clínico. Por quê? É um efeito psicológico. E vejam só, essa coisa do placebo, ela é testada até mesmo em cirurgias experimentais. Eu ouvi um relato de uma americana uma vez que ela estava contando uma história de uma amiga dela que tinha sido submetida a um desses tratamentos, a uma dessas cirurgias experimentais. E aí o que fizeram foi justamente isso, eles dividiram o grupo de pessoas que iria passar por aquela cirurgia, foram divididos então em dois grupos. Um que realmente
passaram pela cirurgia, e o outro foi o que eu chamo em inglês de sham surgery, não sei qual é o termo, a expressão em português, mas é basicamente o seguinte: a pessoa tomava a anestesia geral, fazia o corte ali no paciente, não sei se mexia lá dentro, enfim, mas costurava depois. Então a pessoa realmente acreditava que tinha passado por uma cirurgia. E vejam só, algumas pessoas que tinham passado por essa sham surgery, na verdade, mostravam uma melhora do seu quadro clínico, né? Então o aspecto psicológico, até nisso, ele influencia, ele causa um impacto. E aí, nesse caso dessa mulher em particular, né, a cirurgia acabou se mostrando muito eficaz, e por conta disso ela teve que entrar na justiça para que fizessem a cirurgia de verdade nela, né, porque tinham feito só essa cirurgia de mentirinha. Então, veja, com relação ao confinamento, eu não creio que seja possível, aliás, não é possível você fazer o correspondente de um grupo do placebo, né? Porque quem está em confinamento sabe que está em confinamento, quem não está em confinamento sabe que não está em confinamento. Então eu não sei se tem como fazer um experimento dessa ordem de fato, né? Aqueles experimentos que chamam double blind, né? Que nem o experimentador sabe qual é o tratamento que está sendo aplicado ao paciente, nem o paciente sabe se o tratamento dele é o placebo, se é o verdadeiro. Eu não acho que seja possível, então, aliás, não é possível, então não sei se tem como, de fato, ter uma evidência científica essa expressão pomposa que os ministros ou secretários de saúde vêm usando tanto, né? Não sei se é possível ter essa tal evidência científica no caso do confinamento. Então, passando dessa questão do confinamento para uma das estatísticas, nós vemos um outro grande problema. Por quê? Porque a estatística, quando estamos falando aqui de doenças, ela na verdade é uma espécie de risco, só que o risco ele tem que ser medido com relação a alguma outra coisa, certo? Então, vou dar um exemplo. O Brasil é um país perigoso. Por quê? Aí você vai dizer que tem 30 homicídios a cada 100 mil habitantes, o número absoluto de homicídios, eu creio que seja o maior do mundo. Você vê muitos casos de assalto, né, de assalto à mão armada, enfim, crimes violentos. E aí isso faz com que nós digamos que o Brasil é um país violento. Mas por quê? Porque nós temos outras coisas, outros países para fazer uma comparação. Então, os Estados Unidos têm uma taxa de homicídios que não deve chegar nem a um terço do Brasil. A França, se bem que tem nessa questão da imigração em massa, está mudando um pouquinho a coisa, mas nós sabemos que, digamos, o Japão é muito mais seguro do que o Brasil. Então, se você estivesse no Japão andando sozinho à noite, provavelmente não vai ter o mesmo risco que correria no Brasil. Mas se o Brasil fosse o único país do mundo, então essa comparação não faria efeito, até porque não tem com o que comparar. O Brasil seria um país perigoso simplesmente porque isso daí é um dado da estrutura da realidade. Ou seja, as pessoas sabem que andar na rua traz seus riscos e que você ser atingido por uma bala perdida ou ser assaltado é algo que faz parte da própria estrutura da realidade, né? Que o mundo é assim, digamos. Então é sempre importante você ter isso daí em mente, que a estatística, quando estamos falando de um dado médico, ela busca comparar um risco a outro. Então, se estamos falando de um risco de contrair o coronavírus e o risco de morrer por conta desse vírus, certo, vai ter ali um número de pessoas que está morrendo por conta disso, ninguém pode negar, mas ele é perigoso, ele é arriscado com relação a quê? Porque, pronto, para dar um exemplo concreto, de novo um exemplo meio bobo, mas eu ouvi isso daí e ele realmente é uma coisa assim que evidencia muito essa situação do medo que as pessoas estão tendo do coronavírus. Foi de um médico que falou que ele tinha um paciente com câncer. E aí fez lá os exames de imagem, né, aqueles diagnósticos todos, e disse: olha, felizmente, na sua situação aqui, você está com um tumor
que ele é muito fácil de ser tratado. A gente faz uma cirurgia semana que vem, a chance de sucesso é de quase 100% e você vai se ver livre desse câncer. Aí o cara disse, não, eu não quero fazer a cirurgia, porque por conta disso eu estaria no hospital e ali eu teria uma chance maior de contrair o coronavírus. Então, veja só, o que é mais perigoso, o coronavírus ou um câncer? Não deve ser algo muito difícil de decidir, mas as pessoas estão tão alarmadas, né, por conta desse alarde que vem sendo feito na grande mídia, que o medo do coronavírus se tornou alguma coisa irracional. Então, para citar até um outro caso, isso aconteceu aqui, né, que teve uma pessoa aqui no prédio que teve um problema. Aí eu não sei exatamente se foi um derrame, o que foi, já era uma mulher idosa, e aí a gente foi tentar socorrer, e a minha irmã me parou assim e disse, nossa, vai usar máscara para entrar no apartamento dela. Só que aí eu fiquei pensando, se a mulher de fato estava tendo um derrame, aquilo ali era muito mais grave do que o coronavírus. Eu, até onde eu saiba, não estou infectado com coronavírus, então não poderia passar para ela. E se alguém ali tivesse sido infectado com coronavírus e passasse para mim, ainda assim seria um risco muito pequeno comparado ao de deixar a mulher ali tendo um ataque ou sei lá, um derrame e não ter ninguém para socorrê-la, né? Então, veja só, é uma questão de medir os riscos. O derrame é muito mais perigoso do que o coronavírus, isso ninguém pode negar, mas por conta de todo esse alarde, né, que estão fazendo aí, as pessoas não parecem que estão entendendo esse princípio que deveria ser bastante básico. E aí nós passamos então àquela questão do risco atomizado, né? Quando você diz tanto por cento de chance de morrer de coronavírus, tanto por cento de chance de ser contaminado, é um risco que está assim pairando no vácuo, né? Certo, existe esse risco, mas para aquela coisa ser perigosa nós temos que comparar com outros dados do mundo real. Então talvez o confinamento seja mais perigoso porque isso vai fazer com que a pessoa fique sem praticar atividades físicas, sem tomar sol, então ela vai ter deficiência de algumas vitaminas, ela pode ter o sistema imunológico, certamente vai enfraquecer, não só por conta da falta de atividade física, da falta do banho de sol, mas também por conta do estresse. Então você tem uma série de fatores que provavelmente vão, no seu conjunto, criar uma situação que seja mais arriscada do que simplesmente sair à rua e ter uma chance de, quem sabe, pegar o coronavírus, né? E por fim, eu vou falar aqui do alarmismo, o alarmismo dos epidemiologistas com relação à pandemia. E eu acho que até finalmente, né, eu descobri o porquê disso tudo. É que existe também, não podemos negar isso daí, o aspecto do financiamento das verbas do governo que são destinadas a pesquisas científicas. Então, o que acontece é que o cientista, acho que eu até falei isso daqui no vídeo do documentário de Wolfgang Smith, que os cientistas, eles acabam entrando ali numa briga para conseguir financiamento. E nisso, muitas vezes, eles tendem a aumentar a importância do assunto que eles estão estudando. Muitas vezes eles nem têm conclusões assim, só tem algumas hipóteses vagas, mas ele já tem que mostrar aquilo ali como sendo algo muito importante para ser estudado, a ponto de que o governo deve financiar aquela pesquisa. Então veja só, se você tem epidemiologistas que estão o tempo todo na televisão, e aí a gente cita, né, aquele microbiologista, Átila Yamarino, tem um outro da Universidade de Pelotas, um gaúcho aí que também é um alarmista. Enfim, vários desses profissionais da área de saúde, alguns médicos que aparecem muito nesses programas de televisão, e eles começam a aumentar sempre o tamanho do perigo, né, da doença. Esse Átila mesmo disse que o Brasil devia passar de sei lá quantos mortos, acho que era um número 15 vezes maior do que está tendo agora. Era a previsão dele para agosto, uma coisa doida dessa. Só que o que acontece? Eles vão ganhando notoriedade e aí posteriormente eles podem usar
esse lastro ou talvez esse reconhecimento que eles adquiriram por estar tão presentes na grande mídia para conseguir financiamento para as pesquisas deles, né? E isso daí tem um paralelo muito claro com o que acontece, por exemplo, no ambientalismo. Então, se você for acompanhar as discussões ali de aquecimento global, buraco na camada de ozônio, né? Uma coisa que ninguém fala mais hoje em dia, né? Praticamente foi esquecido completamente, os buracos na camada de ozônio, as mudanças climáticas, né? Tudo isso daí, eles tendem a aumentar muito o risco e dizer que se as coisas continuarem como estão até 2023, as florestas irão se transformar em desertos, né? Fazem aquelas coisas assim, previsões estapafúrdias, aí conseguem com isso criar o alarme, ganhar notoriedade, e eles usam tudo isso daí para conseguir mais financiamento para as pesquisas deles. Então, eu imagino, não tenho certeza, né, mas eu imagino que os médicos, os epidemiologistas, estão seguindo uma rota parecida, né, querendo criar muito alarde para posteriormente conseguir esse dinheiro para o financiamento das suas pesquisas. E por outro lado, isso daí também beneficia muito os políticos, né? Por quê? Porque eles vão conseguir uma ferramenta de controle social que vai dar a eles mais poder sobre o cidadão, mais poder sobre o indivíduo. E com isso eles conseguem aumentar o tamanho do Estado, eles conseguem aumentar o seu controle. Então você vê aí uma simbiose, né? Um benefício mútuo entre os cientistas e os políticos. E aí um fica ajudando o outro para que os dois consigam, um vai conseguir mais poder e o outro vai conseguir mais dinheiro. Mas eu vou ficando por aqui. Novamente vou pedir para que, se você assistiu esse vídeo até o final, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!